Foram 12 dias de guerra de um país oprimido pelo imperialismo, certo? Que demonstrou, certo, que Israel sozinha não consegue se sustentar, que foi o Irã. Né? Infelizmente, né, e aqui a gente tem que colocar, vejam, por exemplo, a China, a Rússia, os demais países oprimidos não têm tido uma posição contundente contra Israel. Por isso, mais ou menos, né, o Iêmen ataca, o Irã respondeu em 12 dias, certo? A Rússia apoia a soberania palestina, a China apoia a soberania palestina, mas não há uma ação coordenada, certo? Para deter a ação do imperialismo via Israel contra ali o chamado Oriente Médio. Né? Por quê? Bem, a China, gente, não é um país imperialista, não é um país capitalista, certo? Também não é um país socialista. Né? É um Estado operário, né? Governado pela máquina do Partido Comunista, do Exército Popular, certo? De libertação. A Rússia não é também um país imperialista, mas é um país capitalista que não tem natureza imperialista. E o Irã, o Iêmen, o Líbano são países que têm suas burguesias internas, nacionais, mas não são países imperialistas. E são, principalmente o Irã, uma potência regional, certo? Então, nesse sentido, apenas uma frente única anti-imperialista desses países podem dar uma derrota, porque, vejam, se o que está acontecendo, a Rússia está ganhando a guerra contra a OTAN e os Estados Unidos e o seu fantoche Ucrânia. Se isso ocorresse em relação a Israel, seria uma reviravolta mundial. Né? Por isso é importante a gente ter esse quadro. As ações militares, as provocações, é a apresentação, certo? De uma tendência do imperialismo ser mais agressivo para superar sua crise interna. Como todos nós estamos vendo, o governo Trump, certo? Que é o governo da maior nação imperialista, né? O que está na pirâmide do sistema imperialista mundial, é um governo em crise, né? No sentido que ou ele vai marchar para uma ação mais de extrema direita, mais fascista contra o seu próprio povo, né? Ou então ele vai cair. Né? Então, nesse momento que os de cima estão em crise, né, já que há inclusive tensão entre a Europa e Estados Unidos, é o momento dos Estados Unidos, é o momento dos de baixo, ou seja, o conjunto das nações oprimidas do movimento operário, dos movimentos camponeses, dos movimentos de resistência, terem uma pauta unificada para apresentar uma nova alternativa para o mundo.